Bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da IA generativa na tomada de decisões judiciais. Um olhar sobre o risco do viés algorítmico. O que é o viés? O viés, ele é uma tendência, é um atalho que o nosso cérebro faz para uma decisão. Ele não é necessariamente nem bom nem ruim. Ele está ligado com a nossa origem humana. Quando nós estudamos lá o cérebro reptiliano e o cérebro lógico, com Daniel Kahneman, nós vemos isso. O nosso cérebro reptiliano ele é instintivo, então quando eu estou diante de um perigo, eu não penso, eu reajo. E eu tenho o cérebro lógico, que é aquele que raciocina. O viés, ele está nessa resposta automática, está lá ligado ao reptiliano. Só que é possível, para nós humanos, que algo lógico se torne algo instintivo. Por exemplo, quando aprendemos a dirigir lá nos carros manuais, a gente tirava o pé da embreagem e tirava o pé do freio e ia acelerando lentamente embreagem e aceleração. E isso, quando a gente está aprendendo a dirigir, é um processo que é muito lógico, que a gente fica pensando como fazer isso. Até que chega um momento que a gente aprende isso e a gente automatiza e passa a dirigir sem pensar. Você está tirando o pé da embreagem, se está acelerando, se está freando. Porque esse raciocínio lógico, ele virou automatizado, ele virou uma tendência e ele foi lá para o cérebro reptiliano de uma forma automatizada. Então, o viés cognitivo é tão somente isso, um atalho que a gente tem. E nem todo viés é ruim. Por exemplo, eu posso estar como juíza da vara da infância e juventude e ter um viés em favor das crianças e adolescentes. E isso está alinhado com o julgamento, com a prioridade da criança e do adolescente, quando a gente está julgando os processos da infância e juventude. Então, é um viés, ele não tem uma carga negativa, embora esteja privilegiando um determinado grupo. Hoje, tem um estudo muito grande de vieses e já se passaram de mais de 200 tipos de vieses. Aqui eu trago um mapa dos vieses divididos em categorias e eles são muito explorados hoje pelo marketing digital. Para a gente comprar, aquela compra automática, comprar muita coisa, eles exploram esses vieses. O que é o viés algorítmico? Também Kahneman traz essa visão, separando entre predição por categorias e predição por números. E aqui tem um exemplo. Quando eu digo por categoria, eu falo, esse bichinho é um cachorro, ou esse time vai ganhar o campeonato. Quando eu falo por números, eu trabalho com outras questões, né? O jogador, não falo esse time vai ganhar o campeonato, falo esse jogador vai fazer 3 gols, a minha nota vai ser tanto. O computador, ele pensa por números, ele não pensa por categorias. Então, se eu der para ele analisar um banco de dados com homens e mulheres de empréstimo, por exemplo, e houver 5 mulheres que receberam empréstimos e 300 homens que receberam empréstimos, e quando ele fizer um cálculo probabilístico, ele der 60 vezes mais empréstimos para homens do que para mulheres, ele não faz isso porque ele está categorizando homens ou mulheres, ele faz isso porque ele está decidindo com base nos números. Então, por isso que nós dizemos que o algoritmo ele tem viés, porque ele tem uma tendência baseada em números. Mas ele não discrimina, ele não tem o preconceito, porque ele não analisa a categoria. E de onde que vem esse viés? Como que a gente sabe se ele existe? A grande discussão é essa na inteligência artificial, porque a gente está com o que tem sido chamado de a caixa preta, essa dificuldade de explicabilidade, de saber como as decisões são feitas. Quando a gente olha para os vieses, a gente vê que eles podem ter origem em vários lugares. Por exemplo, na origem dos dados. Então, se eu já tinha um dado problemático lá, como no exemplo do empréstimo, esse dado permanece problemático na resposta da inteligência artificial. Ela é treinada com dado problemático e me dá uma resposta problemática. Mas ele pode estar numa escolha metodológica. O desenvolvedor não adota a melhor metodologia e tem uma saída errada, uma saída enviesada. Ou até na falta de diversidade da população, na falta de diversidade dos dados, que é isso que a gente fala hoje. Se eu vou
lidar com empréstimos para mulheres, eu não posso pegar os dados dos últimos 40 anos, porque lá no Código Civil anterior, lá no início, a mulher não podia nem assinar um cheque, não podia nem abrir conta. Então, é óbvio que, historicamente, vamos ter menos dados de mulheres. Então, se eu pegar os dados como eles estão lá e não tiver um tratamento populacional, eu vou ter dados enviesados. O que se fala hoje que tem que fazer? Olhar para a população. Eu olho para hoje, qual a realidade? 55% de mulheres, 45% de homens? Opa, então eu vou pegar esses dados e vou fazer uma amostra desses dados que representem essa realidade de hoje, e daí eu treino o meu sistema com base nessa representação populacional adequada, com uma curadoria de dados, e daí eu posso ter uma saída menos enviesada. Então, tudo isso é um pouco do pensar como que a gente sai de regras abstratas, que é não ter viés, para regras que sejam possíveis de colocar na prática, para soluções práticas como curadoria de dados, por exemplo. Os vieses quanto aos tipos, eles podem ser classificados como pré-existentes, quando eles já estavam lá nos dados, quando ele é um viés técnico, que é a partir dessas escolhas da metodologia que ele enviesa, ou emergente, quando o resultado final do treinamento sai com problema. E daí, nesse resultado final, é a importância dos testes e das revalidações. Nós precisamos ter certeza que as inteligências artificiais generativas que chegam até nós foram testadas, e foram testadas também por critérios de justiça e não discriminação. E o spoiler é que muitas não são. Muitas, né, dentro dessa rapidez da indústria, elas são criadas e colocadas em uso sem testes. Os principais vieses, quando a gente fala, pensando em viés algoritmo ligado ao direito, são o racial, o social, o de gênero, o de religião, nacionalidade, idade e o político. Idade aqui pensando, por exemplo, no etarismo. E quando a gente fala de mitigação dos vieses, que eu já falei um pouco, é analisar se essa equipe que treinou esse algoritmo, que está avaliando esse algoritmo, se ela é multidisciplinar, ou seja, eu preciso ter pessoas treinadas em vários campos e não apenas desenvolvedores, para que, por exemplo, tendo sociólogos no grupo, eu possa ter uma crítica em relação ao que está sendo feito. Eu preciso ter diversidade, eu preciso ter pessoas de diversidades étnicas diferentes, de gêneros diferentes, de orientações sexuais diferentes, porque essas pessoas, elas trazem um olhar diferenciado para o treinamento, para o que está sendo desenvolvido, e podem contribuir para a minimização de vieses. E eu preciso, sobretudo, de testes e auditorias para assegurar que o sistema foi treinado e foi treinado corretamente, os retestes, as reavaliações, porque nós sabemos que os modelos hoje, eles são constantemente retreinados, né? Vem o modelo 3.5 do ChatGPT, daqui a pouco a gente já está no 4, daqui a pouco 4,5. E a cada um desses eu preciso de revalidações para ter certeza que esse retreinamento não trouxe um novo viés, não trouxe um erro. Tudo isso faz parte da análise. E aqui eu trago, pensando nessa equipe diversa, dados dos Estados Unidos mostrando como que os cargos ligados à STEM, que é Science, Technology, Engineering and Math, que são os cargos, né, ligados ao desenvolvimento das inteligências artificiais, como que eles estão distribuídos entre homens e mulheres, por exemplo. Vendo que nós temos mais homens ocupando os cargos principais, e daí nos cargos secundários a gente tem mais mulheres, e às vezes isso impacta no número final, mas a realidade é um número muito maior de homens. Isso é uma realidade dos Estados Unidos, mas que a gente tem aqui também no Brasil. E daí, olhando para a questão racial, como nós temos uma predominância de homens brancos, né, de pessoas brancas, e daí quando a gente pensa na realidade americana, falando de homens brancos, mesmo nós, os latinos, estaremos excluídos. Então são os homens brancos, e daí uma população de negros, de asiáticos e de latinos muito menor.
e trago um dado que foi publicado nesse livro, que está mais aqui, ó, Os 9 Titãs da IA, falando sobre o Google. O Google sempre se descreve como sendo uma equipe diversa, mas quando ele lançou o primeiro relatório dele de diversidade, ele mostrou que quase 70% dos funcionários eram homens, ou seja, 30% de mulheres. Dos homens, né, dos funcionários em geral, 2,5% eram negros e 3,6% eram hispânicos ou latinos. Então, a gente tem uma grande maioria de homens brancos. E isso impacta no que é desenvolvido. A gente vai ver aqui, ó. A Amazon desenvolveu uma ferramenta em 2014 que era para selecionar currículos. E essa ferramenta, ela se tornou machista. Ela selecionava para cargos de gerência homens e para cargos de atendente ou cargos mais baixos mulheres. E essa seleção era feita de uma forma, pelo algoritmo, que nem sequer os currículos das mulheres eram enviados para a gerência. 2 dados interessantes. O algoritmo não sabia, ele não foi treinado com gênero, então ele não sabia se aquele currículo era de homem ou de mulher, mas ele aprendia com base nos nomes e em outros dados. Tanto é que eles submeteram como teste um currículo igual de um homem e de uma mulher. De homem andou e o de mulher não. E foi tão forte que eles tentaram corrigir, não conseguiram corrigir e esse algoritmo foi descontinuado. Um outro caso bem interessante é esse aqui que estava nesse documentário do Netflix, o Coded Bias. Ele saiu agora recentemente, mas ainda é possível encontrá-lo no YouTube, que foi uma pesquisadora de 2018. Ela queria fazer um espelho mágico e ela era negra e quando ela testava o reconhecimento facial, o espelho não reconhecia ela. E fazendo testes, ela colocou uma máscara branca e quando ela colocava a máscara branca, o olho dela ainda estava lá, então eu conseguia fazer o reconhecimento pelo olho e o sistema funcionava. E a partir disso ela conseguiu ver que os modelos de reconhecimento facial, porque essas empresas, além de utilizarem, elas vendem o treinamento, elas vendem o conhecimento para outras empresas. Que muitas dessas empresas não tinham problemas com os dados para tanto pessoas racializadas como para mulheres. Daí ela refaz o teste, mostra que não foi só na Amazon, mas a Amazon, Google, enfim, diversas empresas tinham esse problema. Que uma pesquisa feita com o Midjourney, pedindo para gerar uma foto frontal de uma pessoa bissexualizada, e daí a gente pode observar que as pessoas têm todas o mesmo padrão. E daí quando essas imagens foram inseridas no ChatGPT perguntando se tinha algum viés, o próprio ChatGPT disse que sim, que tinha vários estereótipos, como as pessoas tendo cabelo tingido como roxo e rosa, mostrando uma imagem extravagante não convencional, que as roupas também eram não convencionais, que as expressões faciais sempre estavam pensativas, sugerindo que a experiência queer pode levar a um sentimento de seriedade ou melancolia. E também esses ambientes eram diferentes e as pessoas sempre jovens e magras, o que também traz uma perspectiva reducionista. Então, nós vemos aqui as 2 questões. A inteligência artificial pode gerar viés, mas ela também consegue ler viés. Tenho aqui várias pesquisas dos Estados Unidos, de Portugal, de Fiji e do Brasil, que demonstram já estudos mostrando como podemos utilizar a inteligência artificial para detectar viés em decisões judiciais. São estudos muito interessantes e nós vamos abordar um pouco mais sobre isso na nossa aula síncrona. Então, para encerrar, só pensar que a inteligência artificial também pode nos ajudar a promover equidade no judiciário, que é com essa detecção de viés, que continuamos com os desafios de infraestrutura, de acurácia de modelos para montar uma IA não discriminatória e que os próximos passos são talvez investir em modelos de detecção de viés de gênero para decisões judiciais e fomentar a formação contínua dos usuários. Era isso por hoje. Muito obrigada.